Olá pessoal, graça e paz. No primeiro dia da criação do mundo, Deus ordenou que houvesse luz. Observe, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Neste primeiro dia, o sol não existia, o que havia era luz. Observe este artigo científico publicado pelo site UOL. Não sabemos de onde vem 80% de toda a luz do universo. De acordo com observações feitas pelo espectrógrafo de origens cósmicas a bordo do telescópio espacial Hubble, astrônomos estão completamente perplexos. Eles dizem, nós ainda não sabemos ao certo o que é, mas pelo menos uma coisa que pensávamos conhecer sobre o universo atual não é verdade. Estas são as fortes palavras de David Weinberg, da Ohio State University, Estados Unidos, coautor de um artigo publicado na revista Astrophysical Journal Letters. O espectrógrafo do Hubble detectou que a teia cósmica de hidrogênio que conecta as galáxias reagiu à luz ultravioleta de forma inesperada. Outro coautor do estudo, Benjamin Oppenheimer, do Centro de Astrofísica da Universidade Colorado Boulder, Estados Unidos, diz que nós não sabemos ainda de onde vem a luz extra ionizando o hidrogênio. Ele diz, se somarmos as fontes conhecidas de fótons ionizantes de ultravioleta, não encontramos 80% deles. E a pergunta é, de onde eles estão vindo? A possibilidade mais fascinante é que uma nova fonte exótica, em vez de quasares ou galáxias, é responsável pelos fótons desaparecidos. De acordo com o relato bíblico, o dia começou com uma tarde, entrou na noite e terminou pela manhã. Essa ordem pode parecer estranha para nós que temos uma organização cronológica um pouco diferente, mas há uma razão interessante para essas palavras. Sob essa perspectiva de início do dia ao entardecer, lemos Gênesis 3:8 que diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. No início, o pai começava o dia ao entardecer, se relacionando com seus filhos. E nesse versículo sabemos que o pior tinha acontecido. Eles tinham pecado, mas mesmo Deus, sabendo disso, foi encontrá-los nesse novo dia. E é assim que ele faz. Quando estávamos perdidos no domínio das trevas, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. É o próprio Senhor que nos tira dessa condição de trevas e nos salva, trazendo a luz de um novo dia para caminharmos com ele. Temos a promessa de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ao iniciar um novo dia, ele está conosco e assim vamos caminhando até aquele dia perfeito em que o veremos face a face. Aqui é um ensinamento profético, pois a nossa vivência pode ter começado nas trevas, mas em nome de Jesus ela vai terminar na luz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já decidiu viver um novo dia, uma nova vida com a luz de Cristo Jesus? Se você ainda não tomou essa decisão, consagre ao Senhor o seu dia, consagre ao Senhor a sua nova vida com Ele. Então, pessoal, na perspectiva bíblica, o dia começa ao entardecer, quando ocorre um intervalo de cerca de 25 minutos entre o pôr do sol e o surgimento das primeiras estrelas, de modo que há um ensinamento profético, onde o dia começa na escuridão, mas ele termina na luz. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A palavra dia utilizado aqui é a palavra hebraica Yom, que designa um período de 24 horas. Por exemplo, esta palavra Yom é exatamente a mesma palavra para a festividade do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Isso significa assim que Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas. A despeito daquilo que o apóstolo Pedro diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pessoal, aqui o apóstolo Pedro está falando de um contexto totalmente diferente da criação. Ele está falando do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele
Ele está falando da segunda vinda de Cristo e não dos aspectos da criação. Ele está dizendo que o tempo para Deus simplesmente não faz diferença, pois Deus criou o tempo. Deus não está sujeito ao tempo. É óbvio que é uma figura de linguagem, aquilo que em teologia nós chamamos de uma linguagem antropomórfica, ou seja, é uma linguagem humana para tentar entender o sentido das coisas espirituais que estão além da compreensão humana. Por isso nós podemos afirmar com convicção que Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. No versículo acima, vemos que Deus fez separação entre as águas nos céus, expansão, e as águas que cobriam a terra. Aqui no segundo dia, ainda não havia terra seca. Lemos no léxico português hebraico, a versão Strong, o termo os céus no hebraico é a palavra chamaim, relacionado ao céu que nós vemos, ao espaço fora da terra, onde se situam outros corpos celestes e ainda como um lugar de morada do próprio Deus. Em Salmo 19:1 temos: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Esse texto nos diz claramente sobre a criação visível, que é a atmosfera, e que esta nos mostra a grandeza do poder de Deus. Ainda no livro de Salmos 103:19, lemos que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Existe um lugar de onde Deus reina, tendo controle de todas as coisas, e não podemos esquecer que é esse céu que é o nosso lugar. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses 3:20. Outro texto interessante é Mateus 28:18, que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em outras palavras, tanto a criação visível quanto os lugares espirituais estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Toda vez que você olhar para o céu, lembre-se do Criador, lembre-se daquele que tem toda a autoridade, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:9 e 10. Hoje, pela ciência, sabemos que a porção seca corresponde a 1/3 da massa do planeta Terra. 2/3 são águas. Alguns estudiosos acreditam que havia uma espécie de camada de gelo que cobria o planeta Terra. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Gênesis 1, do 11 ao 13. O termo perri, que vemos em Gênesis 1:12, geralmente é traduzido por fruto, algo produzido de uma planta que vai abrigar as sementes que vai poder dar origem a outro ser vivo semelhante. Essa palavra também pode ter o significado de recompensa e também está ligado à ideia de quebrar, separar. É muito interessante pararmos para pensar no que dar fruto representa na nossa vida. O texto nos mostra como uma ordem de Deus fez com que a vegetação desse os seus frutos. E ao longo da Bíblia vemos como essa ação da natureza está relacionada à vida do cristão. São muitos textos bíblicos nos falando sobre frutos. Com certeza teremos outras postagens sobre essa meditação, mas hoje vamos falar um pouco mais sobre essa ordem, dar frutos. A primeira ordem que temos de Jesus é: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso está registrado em Mateus 3:8. A porta do Evangelho é o arrependimento. Precisamos entender o quanto o nosso pecado aborrece a Deus e deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Ainda no Evangelho de Mateus, Jesus diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso está registrado em Mateus 7:20. Portanto, é aquilo que produzimos que diz de qual árvore somos. Sabemos que fomos enxertados na videira verdadeira, a única fonte de vida e abundância. E estar nele é ter a certeza de que, como ele mesmo diz, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15:2. E de que a nossa recompensa virá dele. Vamos obedecer à voz do Abba e dar frutos, e que ele se alegre ao vê-los. E a pergunta reflexiva que cabe a nós é:
quais frutos temos gerado para o Senhor e para esta geração. Bom, pessoal, vou finalizando aqui mais um vídeo. Curte, compartilha, segue nas redes sociais. Esse mesmo vídeo que eu coloco no YouTube, eu coloco no Instagram também, no IGTV. Lembrando a vocês que o nosso material em PDF, a nossa apostila, está na descrição do vídeo, tem um link. Um forte abraço, até o próximo vídeo.